Bom dia, bom dia, bom dia. Essa é a nossa maior necessidade, fixar os olhos no Mestre. E foi isso que os mártires fizeram. No meio da perseguição, da morte, através dos absurdos que nós sabemos, eles estavam com os olhos fixos no Mestre. Vamos dar continuidade ao capítulo 2, a partir do parágrafo 4. E vamos continuar tirando lições, né? Aplicando a realidade do passado para o futuro, para os nossos dias. E como diz uma frase que a gente viu segunda, enfim, não lembro o dia, que diz que o passado ilumina o futuro. Vamos orar? Sejam todos bem-vindos. Vamos orar para poder começarmos. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou. Estamos nesse momento mais uma vez, te agradecendo, nos Amém. colocando em tuas mãos, porque necessitamos da tua proteção, da tua graça, e Isso. ao reconhecer nossa necessidade, estamos nos humilhando, reconhecendo que sem ti nada somos. Temos a ti como nosso único Deus e que sem a tua ajuda não seremos nada. Por isso estamos aqui Isso. implorando, te pedindo, rogando pela tua Amém. ajuda, pelo teu cuidado e principalmente permitindo que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Este dia que para nós é desconhecido, estamos nos apresentando a Ti, para que sejamos usados como Suas testemunhas, sejamos usados para glorificar o Teu nome. Por isso, nos capacita, nos ajuda a cada dia, este dia, fortificar o eu e representar, ou melhor, primeiro, contemplar a Tua face para representar o Teu caráter para o mundo. É a nossa maior necessidade. Fala conosco mais uma vez, que possamos tirar lições para a nossa vida espiritual, para o cuidado, para o preparo, melhor dizendo, do que para estar pronto para o que virá. Não serão dias fáceis, mas é questão de tempo para a vitória, porque a vitória já é garantida, já foi garantida na cruz. E muito em Isso. breve aparecerá nas nuvens dos céus na pessoa do teu filho. Nós te agradecemos pelo perdão dos pecados, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelos Amém. livramentos que nós nem pensamos, mas que o Senhor nos concede diariamente. Visita cada um aqui presente, quem está assistindo esse estudo depois, cada família aqui representada, que todos sejam neste dia tocados, mudados, moldados, como vaso nas mãos do oleiro, que possamos ser refeitos como vaso de honra para glorificar o teu nome, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que venhamos a fazer. Agradecemos por tudo, por não desistir de nós. E também te pedimos que visite os enfermos, as famílias enlutadas, e praticamente todos os dias a gente ouve coisas absurdas. Não, misericórdia. É isso, Pai. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Que possamos aprender a valorizar essa misericórdia que está sendo nos concedida hoje, Amém. procurando o caminho estreito, a porta estreita, procurando o caminho da eternidade. Obrigada Amém. por tudo, pelo perdão de todos os nossos pecados. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho, o Messias, Yeshua. Amém. 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 Bom dia a todos. Mais uma vez, um momentinho. Vamos lá então, né? A partir do parágrafo 4, tirar lições importantíssimas para este dia. Que tudo venha a ser para nos ajudar a estar firme com olhos fixos no Mestre. Vamos lá então. Lembrando que a gente vai ler um parágrafo
comentar, aí a gente vai para os slides, que vai falar sobre esse parágrafo. Bom dia. E aí depois a gente volta para cá, porque aí fica mais claro cada informação que a gente pode tirar de cada um deles. Vamos lá, então. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Rapidinho antes de continuar. Onde quer que buscassem refúgio, os seguidores de Cristo. Lembrando que dentro do que a gente viu no primeiro parágrafo, seguidores de Cristo, seu povo, Igreja de Cristo, Igreja de Deus, os fiéis, sempre são os mesmos, tá? Então, seguidores de Cristo também, colocado algumas vezes aqui como igreja, tá? Como testemunhas, ou seja, são os fiéis. Fixa essa informação, para não esquecer. Vamos lá. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, Olha, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas proporcionavam abrigo a milhares. Por sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilômetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos, encontravam lar. Quando o doador da vida despertar os que pelejaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. olha que situação. Muitos dos seguidores da igreja, dos fiéis, do povo de Deus, o que que acontecia? Estavam escondidos, viviam ali, né, para fugir, lembrando que esse mesmo esconderijo era também os túmulos, né, onde sepultavam ali alguns. Então a gente vê aí a condição e esse povo passou, mas isso aqui é que é interessante quando diz assim: nesses isolamentos subterrâneos, a igreja de Cristo, os seguidores, sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos encontravam um lar. Olha que condição que eles estavam. Quando o doador da vida despertar, os que combateram o bom combate, como Paulo, muitos que foram martirizados por causa de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. E aqui a gente vê exatamente a promessa da ressurreição, né? E vão sair exatamente dali, de onde foram sepultados. Não é fácil, mas vamos aqui tirar lições para nós aqui desse parágrafo. Vamos lá. O parágrafo 4 descreve a fuga e o esconderijo do povo de Deus durante as perseguições da igreja primitiva, especialmente em Roma. E esse cenário serve como lembre sempre que tudo que você lê serve como um paralelo para a perseguição final. Isso é muito chocante, muito profundo, porque quando a gente vê que o que aconteceu com eles não é apenas uma história, mas é algo profético, e dentro desse contexto de perseguição, de lugares sombrios, etc., o povo fiel também vai passar, não é brinquedo, não. Então, é um paralelo profético para a perseguição final, que ocorrerá pouco antes da volta de Cristo. E vou dizer para vocês, as coisas estão acontecendo numa rapidez que misericórdia. Então, a igreja primitiva, eles eram caçados como feras, como a gente viu, onde quer que se escondessem. E no futuro serão perseguidos globalmente. Observa que é nossa, é, como é que fala? Não esqueci a palavra. Espera. É um evento global. Essa é a palavra.
tá? Serão perseguidos globalmente como ameaças à sociedade. No passado, procuravam refúgio em montes, desertos e cavernas. E nesses dias também fugirão para os montes e lugares desertos. Então a gente vê que a história vai se repetir. Viviam no passado em catacumbas, túneis e covas subterrâneas. No futuro, viverão escondidos em florestas, cavernas e montanhas. No passado, eram considerados indesejados pela sociedade. No futuro, que chegou, serão considerados inimigos da paz e culpados pelas pragas. No passado, sepultavam seus mortos nas cavernas. No futuro, estarão vivos, esperando o livramento e a ressurreição. Então, a gente vê que existe um paralelo. No passado, tinham fé na ressurreição prometida. No futuro, verão o livramento e participarão da ressurreição especial. No passado, o mundo não era digno deles. Lembra? Olha que interessante. O mundo não era digno deles. Eles tinham tamanha semelhança com o Messias. Eles viviam em verdade de vida com o que conheceram, com a vontade do Eterno, que o mundo não era digno dele. Hoje, o mundo novamente não os reconhecerá, mas o céu os exaltará. Nossa, que lindo, hein? E o texto profético, né, dentro do grande conflito, diz que enquanto os inimigos os cercam, alguns fogem para lugares solitários e desertos, muitos são condenados à morte. Mas nas horas mais sombrias, o Senhor se revelará como seu libertador. Assim como Roma não conseguiu apagar a fé dos cristãos primitivos, o mundo, observem, unido contra os santos do fim, também falhará. Amém? O mundo unido contra os santos do fim também falhará. Então a gente vê a história se repetindo com a fidelidade a quem é fiel, com a fidelidade do Eterno a quem é fiel a Ele, quem de fato vive a vontade dEle. Isaías 26, 20 diz: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O mesmo Deus que guardou os fiéis nas catacumbas irá proteger o remanescente final, mesmo que estejam isolados e escondidos. Agora eu e você estamos tendo luz dentro de tudo que a gente tem visto, e a proteção, que a vitória é para o remanescente fiel, para o restinho. E agora cabe a nós tomar decisões e caminhos e passos para fazer ou não parte desse remanescente. Porque o caminho está trilhado, tá trilhado não, o caminho está revelado. Agora cabe a nós se vamos trilhar ou não. E ainda, dentro desse contexto, a gente vai, desculpa, a gente vai para o versículo, o capítulo 5. Me acompanha aí para a gente não sair daqui. Ele é pequenininho, dá para a gente ler. Diz assim, ó. Vamos lá, me acompanha aí. Peraí. Diz assim: sob a mais bárbara perseguição, essas testemunhas de Jesus, lembrando que essas testemunhas são os fiéis, os seguidores, a igreja, preservaram imaculada a sua fé. Olha, então eles tiveram a emuná verdadeira, tá? Eles não misturaram com coisas paralelas, não. Foi uma fé pura, a fé de Cristo. E segue dizendo: embora privados de todo conforto, observa, e da luz solar,
tendo como lar o seio da terra, obscuro, mas amigável, não proferiram qualquer reclamação. Como disse Célia, uau! Por quê? Porque hoje a gente reclama com tudo, por tudo. Tudo a gente está reclamando. Mas olha isso aqui, ó. Embora privados de todo o conforto e da luz solar, tendo como lar o seio da terra, obscuro, mas amigável, não proferiam qualquer reclamação. Que exemplo para mim e para você. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. Vou repetir, com palavras de fé, paciência e esperança. Que exemplo para mim, para você. Pega isso, abraça essa condição e essa verdade aqui. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. Eles não murmuravam. A perda de todas as comodidades terrenas não poderia forçá-los a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam mais próximo de seu descanso e recompensa. Olha que exemplo. Então, agora trazendo para a nossa realidade. A gente reclama por causa de tudo, a gente não quer tomar algumas decisões para não deixar o conforto, para não deixar tudo que eu tenho, para não deixar, né, os benefícios que o mundo oferece. E aí vem agora um exemplo desse. Sem murmuração, com palavras de fé, paciência e esperança. Eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. E aí, dentro desse contexto, a gente vê que os cristãos no passado foram perseguidos como os animais, caçados como feras por soldados e cidadãos romanos, o refúgio em desertos, montes, cavernas e catacumbas, aonde eles sepultavam seus mortos também, ali nos túneis, viviam escondidos, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. E as catacumbas de Roma tornaram-se igreja, lar e túmulo. Dentro dessa condição, eles perderam todo o apoio terreno, né, do que tinha. E agora trazendo para nós, fiéis no tempo do fim, que assim seja, cada um aqui presente, cada um que está assistindo ou que vai assistir depois, né? Fiéis no tempo do fim, o remanescente escondido, serão caçados globalmente como responsáveis pelas tragédias da terra, fugirão para os montes, cavernas e lugares desertos, como no passado, serão privados de seus bens, perseguidos e denunciados até por parentes. Isso é uma realidade que muitos terão que enfrentar. Agora eu pergunto, a gente tem sido preparado para enfrentar isso? A gente tem sido preparado para entender que isso aqui é uma realidade dos fiéis? Ou estamos lá como no primeiro capítulo, tudo aguardando dentro de Jerusalém guardadinho? Estamos aqui protegidos, aqui nada vai acontecer. Aqui nós temos o templo. Os fiéis no tempo do fim vivenciarão a angústia de Jacó, mas não serão abandonados. Clamarão em oração e fé até o momento da libertação divina. Será que estamos agora dando passos para estarmos nos fortalecendo, nos preparando para esses momentos? O paralelo entre o ontem
né? O passado, a igreja primitiva e o amanhã. Aqui a gente acabou de ler, só para vocês fixarem mais. Foram refugiados em cavernas, e o de amanhã, que já chegou, é o tempo do fim, serão refugiados nas montanhas. Odiados por causa de sua fé no passado, odiados por guardar a lei. Que lei? 10 mandamentos só? Não, 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 não. Não, é muito mais profundo do que isso. Perseguido pelo Império Romano, perseguidos por uma aliança global. Passado, eles viviam em trevas, esperando a luz. No futuro, vivem pela fé, esperando a libertação. Os mártires dormem nas catacumbas. E os vivos, no futuro, aguardam a volta de Cristo. Então, é esse o paralelo que a gente vê aí. Mas existia também a esperança imortal. O doador da vida despertará. Pelejaram o bom combate. Muitos mártires sairão das sombrias cavernas para a luz da ressurreição. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O remanescente, unido aos mártires ressuscitados, entrará na glória eterna. Então a gente vê que existe uma promessa, né? Assim como Deus não abandonou seus filhos nas catacumbas, também não abandonará os fiéis nos últimos dias. A história se repete, mas com um final glorioso prometido pelo próprio Cristo. Ser fiel, essa é a frase. Ser fiel até a frase não, a promessa. Isso não é uma frase, é uma promessa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a frase para mim e para você. Não seremos abandonados se crermos, se vivermos de acordo à vontade do céu, ok? E aí a gente vai agora para não é capítulo não, parágrafo 6. Vamos lá, não vou nem botar o áudio, são parágrafos pequenininhos que a gente ganha tempo e explora mais. Vamos lá. Como sucedeu com os servos de Deus do passado, ou seja, os servos fiéis, seguidores, testemunhas, igreja, tá? Como sucedeu com esses do passado, muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Eles se lembravam das palavras de seu mestre, de que quando perseguidos por causa de Cristo, ficassem jubilosos, porque grande seria sua recompensa no céu. Pois também os profetas haviam sido perseguidos antes deles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer, olha isso, pela verdade, e melodias de triunfo se elevavam por entre os estalidos das chamas. Olhando para o alto através da fé, viam Cristo e os anjos inclinados sobre as ameias do céu, contemplando-os com o mais profundo interesse e observando sua firmeza com aprovação. Uma voz provinha do trono de Deus, dizendo-lhes: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha que exemplo. Quando eles estavam ali sendo perseguidos, né, dentro da condição pior possível, eles se lembravam das palavras de seu mestre. Agora, se eles se lembravam, é porque eles ouviram, é porque eles aprenderam, é porque eles leram. E aí, agora, como vamos lembrar das promessas, das palavras, se nós não tivermos intimidade? Se nós não dedicarmos tempo para ler, para pesquisar, para orar? E aí diz aqui, muito lindo, eles regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade. E melodias de triunfo se elevavam por entre os estalidos das chamas. Olhando para o alto através da fé, viam Cristo e os anjos. Isso é que é uma fé verdadeira, uma emuná pura, né? Que quando eles olhavam para tudo que estava passando, eles não ficavam fixos no problema. Está passando, não, eles não cediam. E hoje,
Quando nós olhamos como Célia botou aqui, quando nós olhamos para a nossa geração em relação a esses mártires, nosso coração estremece. Nós não estamos sendo preparados para viver isso de fato, entende? Mas quando eu falo nós não estamos sendo preparados, eu não estou botando culpa em outras pessoas em liderança, não. Eu vou até corrigir. Nós não estamos nos preparando, tá? Por quê? Porque o preparo ele deve ser individual. Aí, como Miriam fala, aí o que vai acontecer? O Eterno ele não vai unir pessoas, ele vai unir os que estão no mesmo propósito. Entende? Então, o preparo é individual e depois juntos esses que se prepararam, que têm a mesma consciência, que têm o mesmo propósito, vão juntos acontecer exatamente o que aconteceu aqui, que a gente viu, ó. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. Por isso que todos têm que estar no mesmo propósito. Imagine agora, num tempo de perseguição final, um está no propósito de olhar para o alto e, pela fé, ver Cristo e os anjos, e o outro está, não tem condição, vamos sair dessa, vamos lá, tal. Você entende? E realmente são passos e caminhos diferentes. Infelizmente, essa, como tem sido mostrado, né, como última geração, não tem sido preparada para isso. E eu e você estamos no meio dela. Temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas, temos que buscar a fé pura, verdadeira, porque senão não vamos resistir. Vamos ceder para não perder o conforto, para não perder os benefícios terrestres, para não perder a amizade, para não perder, sabe? Então a gente vê que a maior necessidade é exatamente essa: ter comunhão, ter preparo para a gente poder estar de pé nesse momento. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Célia colocou aqui: nós precisamos desde agora pedirmos até pelos irmãos que estarão ao nosso lado. Exatamente isso. Porque a gente pode, se não pedir direcionamento, se não pedir, o que acontece? Não, eu vou dar um espaço, eu vou dar aqui um pedaço aqui da minha terra ou da minha casa para irmão fulano, e esse irmão que você botou dentro de casa, dentro da tua área, vai ser teu inimigo. Então, até isso, a escolha de quem vai estar do teu lado, você tem que pedir a direção. Isso é viver dependendo verdadeiramente, né, do Eterno. Então, vamos lá. Dentro desse parágrafo aí, 6. A fidelidade até a morte. Mártires do passado, firmes até o fim, né, os de hoje. Eles foram torturados, recusando o livramento humano para alcançar uma melhor ressurreição. Cantavam entre as chamas, regozijando-se por sofrer por Cristo. Olha que preparo. Recordavam as palavras de Jesus: alegrai-vos, vosso galardão é grande no céu. Pela fé viam Cristo e os anjos observando sua fidelidade com aprovação e esperavam a coroa da vida, prometida àqueles que fossem fiéis até a morte. E o que é ser fiel? É só participar de todos os cultos na igreja? É só achar que guardar sábado dentro da luz que tem e obedecer às outras coisas e achar que isso é fidelidade? Não, é muito mais profundo do que isso. Essa vida de religiosidade que nós temos não vai nos levar a lugar nenhum. Entende? Então, é muito sério. Fiéis do tempo do fim, a mesma fé, a mesma coragem. Serão ameaçados, pressionados e perseguidos por recusarem se dobrar ao decreto da adoração à besta. Rejeitarão qualquer livramento que envolva negar a verdade do Eterno.
Serão acusados como rebeldes, mas manterão o louvor nos lábios e fé no coração. Olharão pela fé para o céu, certo de que estão sendo assistidos por anjos e aprovados pelo Eterno. Olha que lindo. Seguirão confiantes na promessa e diz que ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Essas são a condição dos fiéis do tempo do fim. Por isso que eu coloquei aquele louvor, fixa teus olhos no Mestre. Porque se não tivermos os olhos fixos no Mestre, podemos desviar para as promessas do mundo, e aí não é brinquedo, não. Mártires do passado foram torturados, recusaram o livramento terreno, e o do futuro, ou melhor, os fiéis do tempo do fim, recusarão ceder à pressão por liberdade fácil. Os fiéis, porque muitos, para ter a liberdade, para ter os benefícios do mundo, não vão recusar ceder, não. E muitos, vemos aí as coisas acontecendo, já estão cedendo. Que permitamos que o Espírito Santo abra nossos olhos. E a gente tem que permitir. Porque muitas vezes nossos olhos têm sido abertos e nós estamos lutando contra. Não, não precisa disso. Para que isso? Isso é extremismo. Não, não é. Nós estudamos, para quem está aqui do grupo de O Grande Conflito, nós estudamos o livro Patriarcas e Profetas, e várias vezes, em vários capítulos, falavam dos fiéis que eles viviam em estrita obediência. Estrita, e vai, via e voltava, estrita obediência. E hoje, se você procurar viver em forma de piedade, em estrita obediência, você é taxado como qualquer outra coisa, menos como fiel. E muitos hoje, por não enxergar isso, por não permitir ser convencido do pecado, por que convencido? Por que permitir? Porque hoje muitos estão enxergando e tendo a luz, mas não aceitam, ok? Então tem que ter a humildade, viver em submissão à vontade do Eterno, essa é a verdade. Viam Cristo aprovando sua fidelidade. Os fiéis do tempo do fim saberão que o céu os contempla com aprovação. Os mártires do passado sofriam com alegria pela verdade. Os do futuro suportarão um tempo de angústia com esperança. O passado, promessa. Qual era a promessa? Coroa da vida na ressurreição. E qual é a promessa para os fiéis? Coroa da vida na volta de Cristo. Então é um paralelo assim muito profundo. Teve a irmã Maria botou aqui: quando perderem seus benefícios, seus salários, sem poder comprar e vender, serão testados. Minha irmã, isso aí vai ser um teste final. Sabe aquela prova final, quando a gente estudava, que tinha ali a prova final? Quem não passar nesse, isso vai ser a prova final. Mas os testes já estão vindo agora. Os testes já existem no nosso tempo, aonde se tivermos os olhos abertos, vigiando, a gente vai perceber, epa, isso aqui está errado. Sabe por quê? Porque tudo que está acontecendo agora sorrateiramente, espera aí, amiga, tudo que está acontecendo agora sorrateiramente, o desvio da verdade, tudo que tem acontecido é um preparo para que eu aceite quando vier o teste, a prova final. Fala, Miriam. Abre o microfone. Isso. Pronto. Então, bom dia, gente. Shalom. Veja, nós estamos sendo testados, como o Ju falou, dentro da nossa própria comunhão com os irmãos, sabe por quê? Porque toda a luz que está sendo levantada e aqueles que estão aceitando e buscando caminhar por ela, já estão sendo discriminados dentro do seu próprio corpo, tá? E muitos recuam para não perder o corpo, entende?
Uhum. Dentro da própria família, porque a sacudidura ela já começou e a gente tinha um entendimento bem diferente, né, particularmente do que era sacudidura. A gente já estudou sobre isso, Jô já teve falando sobre a peneira, que é exatamente a palavra, toda luz revelada, e isso requer posicionamento, tá, não tem como viver em dualidade, né, servindo aos 2 senhores, ao engano e à verdade, tá. E a gente sabe que no nosso meio, quer dizer, no meio do corpo, apesar de ter a luz, por essa luz ter sido rejeitada, vivemos na mistura. E aqueles que mesmo estão atentos à verdade, mas não se posicionam e permanecem ali, já é um teste de desaprovação, que vai se, como de se intensificar até o teste final, né? Até o teste final, até a prova final, que é realmente renunciar a de fato, é dizer assim: "Olha, é a verdade ou então eu vou ficar sem minha aposentadoria, vou até mais fundo", Uhum. né, porque não é só o Uhum. salário. Hoje muitos teve a oportunidade de poder se posicionar dentro de um sistema do mundo, mas tem garantido a sua aposentadoria, enquanto esta também não for, né. Mas isso é a prova Uhum. final, se os hoje em relação ao salário. Hoje viver toda a luz que está brilhando, né, eu creio que está crescendo, é uma renúncia até do próprio corpo. Ontem mesmo Verdade. alguém, a gente fazendo o pôr do sol, né, aí um irmão entrou e no final a gente ficou conversando. E aí ele falou assim: "Olha, alguém me perguntou por você, cadê Miriam? Ainda está com aquelas loucuras?" Você entende? Misericórdia. Aí ele falou assim: "Mas que loucuras, eu não sei quais são as loucuras", né. E apesar dele ainda não entender ou aceitar toda a luz, mas também não considera loucura. Então a gente já está vivendo isso, era uma irmã da igreja, entende? Então assim, isso Uhum. já está acontecendo como você disse, e dessa forma, dentro do nosso próprio meio, como verdade presente, a gente também tem essas questões, tá. Aquilo que eu ainda não enxergo, eu tenho como loucura ou não é assim, então é preciso a gente realmente buscar se humilhar muito diante do Eterno, para que haja unidade no seu corpo, né. Verdade. Confiar no nosso próprio eu e buscar realmente viver a luz que temos, para que essa luz progressiva brilhe na nossa vida. Amém. Fala, irmão. Isso aí vai muito mais além do que a gente pensa. Satanás, os agentes satânicos estão usando essas pessoas, os nossos próprios irmãos, ao nosso próprio lado, que conviveu com a gente não sei quanto tempo. E se diz ter amor, mostra aquela coisa, aquele carinho, mas quando a gente bate o pé firme que a gente não quer ir com eles na escolha, aí é dissidentes, é loucura, fanáticos, e a gente sabe o que é isso. Quando Deus abre a nossa mente, a gente passa a compreender. Então, a mente do ser humano é aberta aos poucos, pelo poder do Espírito de Cristo, que está atuando em nós hoje. E nós temos que analisar que qualquer conhecimento que vem à nossa mente, é momento da gente analisarmos realmente se estamos falhando ou se isso aí é uma preparação para a nossa vida eterna, se tem fundamento ou não. Então, quando a gente descobre que aquilo ali estávamos fazendo as coisas erradas e agora o que veio à mente é uma maneira certa de viver como Deus está pedindo, aí eles vão se opor contra nós. E aí Uhum. é que pode até nos enfraquecer por falta de apoio. Não, mas a gente tem agora que se fortalecer mais ainda, porque o mundo está sendo usado pelos agentes satânicos. E a gente não pode nem condenar essas pessoas, a gente tem que amar elas, independente de qualquer coisa. Mas Uhum. elas demonstram que não têm amor por nós quando acontece qualquer coisa que não vão de acordo com a vontade deles, ou de acordo com a vontade da determinada da igreja, né? E a gente tem que analisar que
estamos nos últimos dias, a nossa mente tem que mudar. Cristo vai abrir a nossa mente aos poucos, vai dar entendimento, vai dar conhecimento e também vai dar oportunidade de decisão. E é isso que está acontecendo. Alguém já me falou aqui sobre a irmã Miri, mesmo que está entendendo, alguém diz, a irmã Miriam, né, tá me... Eu estou falando assim porque nós vivemos a verdade, escolhemos, entendemos e aí, olha, não está bem não, está fazendo as coisas erradas e tal, está tomando posição disso. E eu digo, rapaz, ele é. Eu digo, tá bom, eu vou ficar procurando saber detalhes para depois. Não, essas pessoas não entendem, essas pessoas são ignorantes, falta conhecimento. Por quê? Falta dedicação em entender que Deus vai estar abrindo a nossa mente no final dos tempos. Ele quer nos salvar. E ele vai buscar fazer de tudo para não perder o seu povo. E Na, se a na gente não verdade, fizer, a gente se perde porque às vezes essas pessoas vêm chamando de dissidente. Quando aconteceu é, comigo mesmo, eu tive que bater de testa com um pastor. Ah, o pastor reuniu lá e tal, veio na minha casa e tal. Mas eu bati de testa com ele e digo, olha, pastor, a passagem, a Bíblia, a palavra de Deus é o meu lema. Eu não vou por conversa de pastores, não vou por conversa de guias que não entendem o que é a palavra de Deus. E é isso aí. na verdade, o que tem acontecido é que a gente tem passado já, né, por esses momentos de sermos colocados de lado porque quer viver, não é nem defender, a verdade é viver, porque quando você vive, você defende, né? Então, o que É verdade. acontece? Nós temos que nos preparar para isso, para entender, como a irmã falou ali, quando acontecer o decreto. Não, irmã, a gente já está abrindo brecha para aceitar isso, para negar a verdadeira fé. Quando? Quando aceitamos as coisinhas pequenas agora. Do pequenininho vem o maior. Se eu agora não luto contra as verdades que estão me sendo. Se eu não luto contra as mentiras, os enganos que estão misturados com a verdade agora, quando vier, de fato, vai acontecer que eu vou aceitar de boa, achando que eu estou fazendo a coisa certa, como o próprio testemunho fala, como a Bíblia fala. Muitos estarão condenando e matando os fiéis, achando que estão fazendo a vontade do Eterno. Por quê? Porque foram enganados. Só um pouquinho, Carmen. O que acontece? O irmão falou aí que Cristo vai abrindo nossa mente, mas ele abre se a gente permitir. Se aceitarmos a verdade, nossa mente é aberta. Por quê? Porque, como Verdade. aconteceu lá com o Faraó, diz assim: e Deus endureceu o coração. Não é que Deus endureceu o coração, é que cada vez que Moisés ia lá, e Arão ia lá, mostrava as verdades, falava que ia acontecer, que o Senhor falou que vai ser assim, se você não fizer isso. E ele recusava essa verdade, mas o coração dele ficava duro. Então, se hoje eu estou tendo a luz diante de tanta coisa que está acontecendo, mas eu estou aceitando e procuro viver essa luz, minha mente, meus olhos são abertos e aí eu vou vivendo mais e aprendendo mais. Mas se eu ficar com o pé duro, que não precisa disso, que isso é loucura, que Miriam está doida, que Jô ficou doida, que irmão fulano está doido, que está tudo maluco, que está tudo fazendo coisa errada. Fazer coisa errada, querer fazer a vontade do Eterno, É, parar de observar as coisas do mundo, as datas romanas, as datas do mundo, não aceitar, sabe? Procurar ir para a origem, para os hinos mais consagrados, procurar uma Bíblia numa versão mais original, mais fiel. Isso é loucura, você entende? Então, se eu estou agora dentro dessa condição, o que eu estou botando de fato como primeiro na minha vida? É a minha vontade, os benefícios do mundo, ou é fazer a vontade do Eterno, mesmo que seja, como Célia diz, um caminho solitário, onde eu não vou ter apoio nem da minha igreja, nem do mundo, nem dos parentes, nem aderentes. A coisa é muito séria, estamos em tempo de posicionamento. Os fiéis serão defamados? Sim. Serão perseguidos? Sim. Mas a promessa é:
ser fiel até a morte da tia coroa da vida. Fala, Carmen. Bom dia, irmãos. Então, Bom dia. enquanto eu estava ouvindo o irmão falando aí essa questão, né, da gente estudar a palavra profundamente, como você falou também, a gente tem que nos dispor, nós temos que ter Uhum. essa disposição, né, para receber aquilo que é a luz, né, do Senhor. E eu entendo também que essa questão da ignorância é como o pastor e suas ovelhas. Vai o pastor na frente e as ovelhinhas tudo atrás. Ele vai, ele faz um caminho, ela faz as ovelhas fazem o mesmo percurso. Uhum. Ninguém procura um caminho que pode levar ao mesmo foco, que é Deus, mas também as pessoas ficam com uma viseira. Então o que que acontece? Aquela viseira, ela só mostra só aquele caminho aonde aquele pastor vai levando, o pastorzinho vai levando e as ovelhinhas vão seguindo da mesma forma, pela comodidade de não buscar profundidade de conhecimento. E Uhum. quando a gente tem a luz, ocorre que nos desperta o desejo de fazer conforme é o mandamento, conforme é a vontade do Senhor. A luz foi dada, os olhos estão abertos. E interessante, eu fico assim, a gente faz esses estudos, muitas vezes eu não falo nada, mas eu fico imaginando como estamos e como devíamos ser. Outras Uhum. vezes eu fico imaginando como estamos e como será depois que Jesus, né, vier, como é que nós vamos viver após a salvação, a vida eterna. Sabe, esse mundo, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. E como será depois o nosso planeta quando Jesus voltar e Deus fizer toda a reparação, toda a preparação de viver numa nova Canaã, numa nova terra pura com todo o povo, puro, o povo de Deus, puro, limpo, livre de pecado, sabe? Eu fico assim imaginando o que nós, neste mundo, estamos perdendo quando Uhum. nós não abrimos a nossa mente, quando nós não nos dispomos a colocar em prática aquilo que Deus está mostrando aos nossos olhos, tá à vista. O Uhum. que falta é profundidade, é entender. É o que os outros chamam de loucura, tá ficando louco. Isso daí é Uhum. é demasiado, é demasia. Mas não é, Uhum. é profundidade, é estudar, é enxergar e colocar em prática, sabe. Porque se a gente não busca e já ouvi até dizer: "Quer ser santa", mas não Uhum. existe santidade. Existe. Existe quando você busca o caráter de Cristo. Entendeu? Não Uhum. estamos nesse patamar, não chegamos Verdade. ainda nesse patamar, mas Deus nos tem dado a luz para um dia sim chegar, e o dia é o dia da glória. Não é para este mundo não, mas é o dia da glória. E se nós não nos prepararmos no caminho agora, logicamente que nós não vamos chegar nunca. O que vai Muito. haver tem 2 caminhos: vida eterna ou morte eterna. Ou a gente estuda com profundidade, enxerga a luz e coloca em prática, ou vamos cair na morte eterna. É verdade. E para dentro desse teu pensamento aí, dessa observação, quando eu busco viver estritamente em obediência à vontade de Deus, à vontade do Eterno, o que que acontece? Eu estou me preparando, quando você falou aí, que eu fico pensando como vai ser o mundo, a nossa vida depois de Cristo voltar, de tudo ser reconstruído, refeito. Se eu agora não estou disposta a viver em estrita obediência, de fato, à vontade do Eterno em todos os sentidos da minha vida, financeiro, físico, saúde, no comer, no beber, no pensar, no assistir, no ver, no ouvir. Se eu não me preparar aqui agora, eu não estarei preparado para a eternidade, porque a eternidade vai ser o fiel subjugado à vontade do Eterno.
Então, se eu não estou preparada a abrir mão agora dos benefícios do mundo, do que o mundo está me oferecendo como vantagem, para viver de fato essa vontade, é um grande risco. E isso é que é o perigo, é um grande risco. Rapidinho, irmão, só para não perder o pensamento. Outra coisa que você falou aí, que muitos hoje estão no caminho porque fica ali ouvindo o que o pastor fala, né? E aí, se o pastor cair no buraco, todas as ovelhinhas vão cair. Por isso que o nosso pastor deve ser Cristo. Por isso que a busca deve ser para conhecer o caráter de Cristo, como Enoque conheceu, diz o testemunho que ele se esforçava para conhecer o caráter. Porque se eu de fato, o que Cristo fala? Que eles, as ovelhas, reconhecerão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Entende? Então é isso aqui que a gente tem que buscar, reconhecer de fato qual é a vontade do Eterno. Qual é o governo? Como vai ser o governo da eternidade? Vai ser a vontade que está revelada aqui na palavra. Que os princípios estão aonde? Na Torá, nos 5 primeiros livros, onde está lá tudo, santuário, etc., como eu já falei em outros dias. Então, cabe a mim e a você estarmos o quê? Estarmos abertos a viver a verdade que tem chegado para nós, e quanto mais eu vivo e aceito humildemente estar sobre o governo de Deus, mais ele me leva para a perfeição de andar nesse caminho. Tá bom? Eita, que o relógio não para. Vamos lá, fala, irmão. É rapidinho, irmão, não quero tomar muito tempo, não. Fique A tranquilo. pressão nos últimos dias é que vai ser usada por Satanás ao povo de Deus. Pressionar. Olha, vocês que têm filhos pequenos, vai deixar morrer de fome. Vocês, sabe que tem a sua aposentadoria, como a irmã falou, vai perder por causa disso. Tem que entrar no sistema, porque se não entrar no sistema, aí vai perder os benefícios. Aí quando a irmã botou aquele filmezinho ali na arena, os cristãos ali na arena, para Uhum, ser atacado pelos leões, aí nós vemos aqueles cristãos verdadeiros com os filhinhos dos braços. uhum, Independente de qualquer coisa, estava ali unido, a fé estava viva, mas não perder o seu foco, que uhum. Cristo poderia salvar. Mesmo assim, Verdade. foi Israel, quando saiu do Egito, não tinha para onde ir, não tinha alimento para colher, mas Deus levou para um deserto onde não tem plantação nenhuma, cuidou, alimentou, deu teto de dia, deu teto de noite, a proteção, mas estava com o seu povo dia a dia, momento a momento. Esse é nos últimos dias, temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas e nos protegendo. Só resta a nós nos colocar nos braços dele, ser humilde e se humilhar diante dele. A vida dos mártires, realmente, a vida e a morte é um grande exemplo para nós. Nossa reputação, Célia botou aqui, nossa reputação será jogada na lama, mas o Eterno que quer ver nosso caráter refletindo o seu caráter. O Senhor proverá o maná. Então, mesmo vivendo o sistema, temos que confiar. É como o vestibular, temos que estudar, deixar as coisas do mundo e a cada dia e pedir a direção do céu para passarmos nas provas. E vou dizer e repetir, para a gente finalizar, é que as provas são essas pequenininhas. Não vamos esperar a grande prova sair decreto. Vamos observar os acontecimentos de agora. Vamos observar em que eu estou cedendo agora, porque isso é só um preparo para que quando sair tiver tudo, já cedi sem perceber. Então, estejamos atentos. Agora, como é que eu vou conhecer o que está acontecendo como pegadinha? É exatamente conhecendo a vontade revelada na palavra. Porque se eu não conheço a vontade, o que vem, o que me dão para comer, a música que toca, eu estou ali aceitando, eu estou pegando, porque é uma verdade. Será de fato que é verdade? Se foi para a Bíblia para conferir, se foi para o testemunho buscar, se foi para a oração, se foi para a humildade, ou para não perder os benefícios do mundo, a amizade. Gente, vou só falar aqui rapidinho. Falou em aposentadoria, eu lembrei. Quantos
foram inoculados, aceitaram todas as doses para não perder a aposentadoria. Você entende? Eu vi isso e ia comentar muito bem, Carmen. Eu ia comentar, acabei esquecendo. Ontem já foi votado 8-3 de que a liberdade de expressão na internet vai começar a ser. Se você ouviu alguma coisa e acha que isso desagradou porque falou da sua religião, ou porque falou de como, porque falou. Aí você pode. Gente, vão ver as coisas que estão acontecendo. Vocês. Olha, é muito sério. Até esse estudo aqui, porque a gente sabe que este livro se aprofunda em verdades. A gente tem que. Ontem eu estava, depois que eu vi essa mensagem, eu falei, Senhor, me dá sabedoria para até o que falar agora tem que ter cuidado. Isso já chegou no Brasil, para quem não sabe. Foi votado ontem. Então veja que as coisas estão acontecendo na nossa cara. Vamos só voltar para terminar, então, o parágrafo 6, tá? Amanhã a gente continua no parágrafo 7. Eu também fiquei, viu, amiga? Preocupada, no sentido de que tem que ter agora cuidado até no que fala. Porque vai sofrer punições. Nossa, procurem ver. Vamos lá, não vou perder tempo nisso não, que aqui está muito profundo. Vamos lá. Perder tempo não, né? Saber o que está acontecendo. Então, dentro do parágrafo 6, a lição profética é: o que sustentou os mártires? A certeza da recompensa eterna. O que sustentará os fiéis do fim? A mesma fé, o mesmo espírito. Se buscarmos, ok? O cenário muda. Os agentes se renovam, mas o conflito é o mesmo. Verdade versus erro e fidelidade versus apostasia. Aí eu vou ficar do lado da verdade, ser fiel, ou eu vou ficar do lado do erro e viver em apostasia? Não tem terceira chance ou terceiro caminho. Só existem esses dois, tá? Assim como os mártires foram considerados dignos de sofrer pela verdade, os santos do tempo do fim também serão reconhecidos no céu. Olha que lindo! Como vencedores pela fé. Ambos ouvirão a voz do trono que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o meu e o seu futuro, né? Escolher aí o que seguir, tá bom?